Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, senhor Presidente da Assembleia da República, senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhores membros do Governo, membros da equipe reitoral, membros do Conselho Geral, dos Conselhos de Escola, senhores diretores e presidentes das faculdades da Universidade de Lisboa, senhores comandantes da Academia Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea, membros de outros órgãos da Universidade, senhores professores, senhores funcionários e, muito especialmente, caros alunos. Começo por agradecer ao senhor reitor o convite para esta intervenção, que não esperava e que muito me honra. E aproveito também para agradecer a prenda que me foi dada pelos alunos da Universidade de Lisboa, agradecer ao José Rodrigues, que aliás no seu discurso já disse algumas coisas que eu queria dizer e, portanto, não posso deixar de referir aqui a efetiva redução de financiamento que ocorreu nos últimos 15 anos. Sei bem que noutros setores da vida não é fácil. Todos os dias ouvimos nos jornais as dificuldades com que se para a saúde, a educação, os transportes, a justiça. Mas poucos setores, se algum, terão encaixado uma redução efetiva de 30% em 15 anos. Mesmo nestas difíceis condições, conseguimos alcançar como academia resultados notáveis. Com uma fração do orçamento dos nossos competidores, conseguimos colocar universidades e escolas entre as mais competitivas da Europa. Falando estritamente no IST, estamos sistematicamente entre as 20 melhores escolas de engenharia europeias, quando os portugueses são apenas 1 em cada 70 europeus e muitas economias europeias são muito mais fortes que nós. Somos, por assim dizer, o Ronaldo desta área. Batemos de igual para igual com escolas que têm orçamentos 5 ou 10 vezes superiores aos nossos, mais ou menos a mesma dimensão. Perguntarão como é que tal é possível? E eu confesso que não tenho uma boa resposta. Poderia atribuir-se à nossa famosa capacidade de desenrascanço, de diálogo ou de trabalho, já que não pode ser seguramente a capacidade de organização que nos distingue pela positiva do resto da Europa, não é? Mas o fator mais importante, acho eu, é a constatação por todos os agentes sociais que o conhecimento, a ciência e a tecnologia desempenham um papel cada vez mais importante nas nossas vidas. Existe uma consciência cada vez maior entre os jovens e entre todos nós que a capacidade científica e tecnológica é o fator que maior impacto tem na competitividade económica dos países e é o fator que mais afeta e modifica pela positiva o nosso estilo de vida. Tudo aquilo que dependemos hoje, comida, alimentação, transporte, roupas, comunicações, informação, cultura, conforto, tudo isso depende criticamente da utilização e adoção de tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos séculos e nas últimas décadas. As enormes melhorias da nossa qualidade de vida, a que assistimos nos 2 últimos séculos, em especial nas últimas décadas, foram tornadas possíveis, maioritariamente, se não quase unicamente, por engenheiros, cientistas, médicos e outras pessoas que lidam com ciência e desenvolvem tecnologia, guiadas por valores humanistas, que colocam o ser humano no centro da sociedade, não os mitos, as religiões e as crenças que durante séculos e séculos orientaram as sociedades humanas. Não estou com isto a menosprezar os meus ilustres colegas juristas, economistas, historiadores, sociólogos, artistas e arquitetos, cujo papel na sociedade e contribuições para os valores humanistas e para o desenvolvimento da sociedade são fundamentais. Mas a verdade é que se não tivéssemos cientistas e engenheiros ou pessoas com espírito análogo, ainda andaríamos todos, enfim, os poucos que tivessem sobrevivido e ainda existissem, a caçar coelhos com paus e a tentar arranjar comida para o jantar. Praticamente todos os avanços científicos dependeram e continuaram a depender do conhecimento, da ciência e da tecnologia que conduzem ao progresso que todos passámos a esperar. Esta ideia de que as sociedades progridem é uma ideia recente, não existia há 300 anos. Há 300 anos a expectativa era que as sociedades se mantivessem mais ou menos como estavam. A ideia de progresso é uma ideia relativamente recente. E passou a representar não só a ambição mais relevante da sociedade, mas realmente a única via para assegurar a sustentabilidade da nossa civilização e do ambiente em que vivemos. Dirão alguns de vocês que não é assim tão óbvio que a humanidade tenha evoluído tanto assim nos últimos 2 séculos. Peço desculpa para discordar, juntando aqui a minha voz a tantos ilustres autores como Steven Pinker e Hans Rosling. A evidência é esmagadora, embora muitas vezes ignorada. A primazia da razão, da ciência e do humanismo, que devemos em grande parte ao movimento iluminista e às revoluções industriais que se seguiram, são os fatores decisivos que levaram a enormes evoluções positivas da condição humana. Só para dar alguns exemplos. A esperança média de vida, que foi cerca de 29 anos ao longo de milhares e milhares de anos, cresceu para mais de 70 anos e é de 82 anos em Portugal.
Pensem no impacto que só este valor tinha na vossa vida, nas vossas famílias. A mortalidade infantil, até aos 5 anos, caiu do valor de cerca de 45% para menos de 4% a nível mundial. É menos de 0,5% em Portugal. O GDP per capita, o Produto Interno Bruto per capita, aumentou 15 vezes em Portugal durante este período, e um fator comparável na maior parte dos países do mundo, já devidamente ajustado à inflação. Portanto, pensem o que fariam se o vosso vencimento fosse 1/15 do que é hoje. Podem não ser muito. Nas palavras do Presidente Obama, se tivéssemos de escolher um momento na história para nascer, sem saber em que família ou país nasceríamos, ou seríamos homem ou mulher, ou em que condição, a melhor escolha a fazer seria nascer exatamente hoje, relativamente a qualquer outra altura da história. Mas dirão muitos de vocês, então o que dizer do aquecimento global que já aqui foi referido, da poluição da água, do ar e do sol, das montanhas de plástico que produzimos e deitamos fora todos os dias, da falta de energia, da escassez de água potável, da escassez de recursos naturais, do excesso de população, preciso dizer, não em Portugal, das guerras e dos refugiados, da estupidificação causada pelas redes sociais, do colapso das democracias e do sucesso dos populismos. Que dizer de todas estas coisas que tanto tempo ocupam nos telejornais hoje e que a todos nós, com certeza, preocupam? A verdade é que, se formos objetivos e avaliarmos com a objetividade e seriedade estes problemas, veremos que eles não são, na sua generalidade, mais sérios do que alguma vez foram. Só têm mais tempo de antena, só são mais visíveis. Não me vou sequer referir às visões pessimistas de tantos profetas do desastre, entre os quais Malthus e a sua maldição, que considero pouco mais do que histórias da carochinha para assustar a população. Mas que dizer, pelo menos, do aquecimento global? Um problema claro, premente e claramente causado pela intervenção humana. Qual é a solução para esse problema? E é aqui que eu me atrevo a propor e a argumentar que a solução para este e para os outros problemas é mais e melhor tecnologia e não um hipotético e romântico regresso a uma vida mais simples e a uma impossível comunhão com a natureza. Podemos pensar que há mudanças comportamentais, como, por exemplo, deixar de comer carne de vaca nas universidades ou andar mais de trotinete, que venham a ajudar com o aquecimento global. Mas a verdade é que o estilo de vida a que nos habituámos, o estilo de vida a que toda a população do mundo almeja e que milhões de pessoas em cada ano atingem, é completamente incoerente, inconsistente com a sustentabilidade do planeta. Podemos até comer menos carne e andar menos de carro e andar mais de transportes públicos, mas não vamos deixar de andar de avião cada vez mais, de viajar, de carro, de comboio, de metro, de comer produtos produzidos no outro lado do país ou no outro lado do planeta, de aquecer ou arrefecer as nossas casas e locais de trabalho, de construir novas habitações, pontes e infraestruturas e de reabilitar e modernizar as existentes. Se fizermos as contas, o impacto só de um destes fatores que eu acabei de enumerar é mais do que suficiente para tornar o planeta insustentável, se for estendido a toda a população do planeta ou uma grande fração. O que fazer então? Bom, há uma só solução. Podem gostar ou não, mas a única solução é, de facto, mais e melhor ciência, mais e melhor tecnologia, mais e melhor engenharia. Melhor tecnologia de produção de energia, novos meios de transporte e distribuição, com menos impacto no ambiente, novas metodologias de construção e fábrica industrial e um conjunto de outras tecnologias. Estou a falar de tecnologias que podemos desenvolver hoje, podemos desenvolver na próxima década, podem ser usadas para melhorar o mundo e de políticas económicas, tais como a real taxação das emissões de carbono, que terão impacto real e positivo no futuro a curto e médio prazo do planeta. Estou a falar de tecnologias que terão de ser inventadas, desenvolvidas e comercializadas nos próximos 20 anos, sem os quais os problemas que enfrentamos não têm a solução. Essa é a importância a médio prazo da tecnologia, da ciência e da inovação. Mas se pensarmos na evolução futura da humanidade, para além das próximas poucas décadas, a ciência e a tecnologia desempenharão, em minha opinião, um papel ainda mais importante, ainda mais fundamental. Isto, claro, se a humanidade sobreviver para além das próximas décadas. Onde nos poderá levar o desenvolvimento da sociedade e da humanidade no futuro mais distante, 1, 2 ou alguns séculos no futuro? É impossível prever. David Deutsch, no seu livro O Princípio do Infinito, argumentou que o alcance da civilização humana é infinito. Uma vez ultrapassado o limiar que nos permitiu perceber as leis do universo,
perceber ciência, perceber como o mundo funciona e desenvolver tecnologia manipulando as leis da natureza em nosso proveito, não existe limite para o que a humanidade pode alcançar. Não existe limite para a civilização humana. Não existem leis da física que não possamos compreender, conceitos que não podem ser abarcados, verdades às quais apenas a fé nos pode conduzir. Esta ausência de limites para a civilização humana pode traduzir-se de muitas maneiras e longe de mim pretender sequer prever algumas delas. A espécie humana poderá seguramente colonizar os planetas mais próximos do nosso sistema solar, que orbitam estrelas próximas, e, em última análise, toda a galáxia, usando tecnologias que ainda não temos. Poderá também desenvolver mundos próprios, mundos virtuais, com as suas próprias leis da física, diferentes das que caracterizam o nosso universo, e talvez os nossos descendentes prefiram viver nesses mundos. Poderá ser possível conhecer e dominar novas leis da física que ainda não conhecemos e que poderão abrir a porta a novas tecnologias, agora impensáveis, a novos mundos e até novos universos. Não sabemos o que o futuro trará. É essa a característica essencial do futuro. O facto de não só não o conhecermos, mas também o de não podermos prever, porque não sabemos o que não sabemos. Mas o argumento essencial é que, embora não saibamos o que não sabemos, podemos aprender. Não existe conhecimento que nos seja vedado como humanidade. Não existem verdades que não podemos conhecer. Não existem tecnologias possíveis e que não podemos desenvolver. O alcance da civilização humana é, assim, infinito. E são a ciência e a tecnologia que nos abrirão as portas para o infinito. E se os alunos estão aqui e não se lembrarem de mais nada do que eu disse hoje, o que é altamente provável, lembrem-se pelo menos disto. O alcance da humanidade é infinito. E nas muitas décadas que vocês vão viver, vão contribuir para esse movimento na direção do infinito. Muito obrigado.